Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 20 de março de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, para começar, esse daqui é o painel que eu tenho utilizado para trazer os dados sobre a vacinação contra a Covid-19. Ontem a gente chegou a 15.675.000 doses aplicadas entre primeira e segunda dose. E aqui a gente tem os estados que mais vacinaram em quantidade absoluta. São Paulo com mais de 4 milhões de doses, depois Minas, Rio de Janeiro, Bahia com mais de 1 milhão de doses e o Rio Grande do Sul que provavelmente semana que vem chegue aí nessa marca de 1 milhão de doses, né? E aí por porcentagem da população vacinada, o estado que mais vacinou em primeira dose até agora foi o Amazonas. Depois o estado de São Paulo está vacinando não só bastante em valor absoluto, mas também relativamente à sua população. Depois aqui Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Ceará, os estados que já vacinaram mais de 5% da sua população. Ou seja, de cada 20 pessoas nesses estados, uma já recebeu ao menos uma dose da vacina. No Amazonas um pouco mais, né? Praticamente 2 a cada 20 pessoas. E a segunda dose da vacina, o estado que até agora mais deu segunda dose de vacina, Mato Grosso do Sul, quase aí 3% da população do Mato Grosso do Sul já tomou as 2 doses da vacinação. Mas enfim, eu queria dar uma olhada na evolução da vacinação. Então aqui a gente tem a curva semanal de quantas pessoas foram vacinadas com a primeira dose a cada semana, desse aqui do dia 18 de janeiro. Na verdade, a gente tem que começar a contar aqui no dia 22, né? Porque essa semana aqui foi a primeira semana da vacinação, não deu para ter uma noção completa. Mas enfim, aqui do dia 22 até o dia 19, a gente está aqui com 11.556.000 pessoas vacinadas com a primeira dose. A segunda dose aqui a gente começou, claro, umas 4 semanas depois do início, e aí a gente já tem 4.119.000 pessoas vacinadas com a segunda dose. E é o número total de doses, que nem eu já disse, chegando aqui a 15.675.000. Então, o que eu quero observar? Eu quero observar o avanço semanal das doses aplicadas. Olha bem aqui, sem diferenciar primeira e segunda dose, a gente na primeira semana não conta, né, porque é ainda o iniciozinho da vacinação, mas depois a gente ficou aqui vacinando, na média, isso daqui é o quê? 1,5 milhão de pessoas por semana, ou seja, 200.000 pessoas por dia, um pouco mais do que 200.000 pessoas por dia. E agora, nas últimas 3 semanas, a gente mudou esse patamar. Então, uma pequena notícia boa para o Brasil. A gente aumentou o patamar da vacinação. A gente vacinava 1,5 milhão, agora a gente está aqui vacinando 2.400.000, 2.500.000 por semana, ou seja, uns 300 e poucos mil por dia. Claro que a gente consegue aumentar esse patamar e muito. A gente conseguiria vacinar facilmente 1 milhão de pessoas todos os dias, desde que a gente tivesse as doses disponíveis, algo que a gente infelizmente ainda não tem. Então aqui eu queria também mostrar a evolução das doses disponíveis. No início a gente teve esse gargalo aqui entre o dia 5 de fevereiro e dia 19 de fevereiro, que não chegou nenhuma vacina, né? Tinha chegado aquele primeiro lote, depois 2 lotes importados, mais umas coisinhas, e aí ficou 2 semanas parado sem a gente receber doses. Mas depois a gente começou a receber doses com consistência, e é por isso que a gente conseguiu mudar o nosso patamar de vacinação. Aqui tem as doses recebidas a cada semana aqui, então a gente vê que a gente começou a aumentar o número de doses recebidas por semana, e a tendência, eu acho, pelo menos eu espero, é que a gente consiga manter um crescimento, não só uma estabilidade aqui nas doses recebidas semanalmente. Vamos esperar por isso, eu acredito nisso, porque, que nem eu já disse algumas vezes, eu acredito no Butantan e eu acredito na Fiocruz, e eles estão entregando as suas doses, vão entregar cada vez mais. Mas enfim, agora acabou as boas notícias. Vamos para a realidade dura, né? E
pesada do Brasil em relação ao Covid-19. A gente chegou ontem a 11.871.000 casos. E quando eu olhei esse número, eu me lembrei, mas não foi ontem que a gente chegou a 10 milhões de casos e agora a gente está quase em 12. E de fato, olha só, aqui foi no dia 19 de fevereiro, então faz um mês, que foi o primeiro vídeo que eu fiz com mais de 10 milhões de casos. Na verdade, a gente chegou no dia 18 a 10 milhões de casos, né? E aí eu comecei a olhar os avanços semanais. Essa semana a gente registrou 500.000 casos, 508.000 casos, ou seja, em 2 semanas a gente registrou 1 milhão de casos, porque aqui é 594, aqui é 508, a soma passa de 1 milhão. Em 2 semanas a gente está registrando 1 milhão de casos, gente. Olha isso daqui é uma brutalidade. Isso daqui é muita gente, pessoal. Muita gente, 500.000 pessoas por semana infectadas com o Covid-19 no Brasil. Não é à toa que a gente está dizendo que a gente está no pior momento da pandemia, e o pior é que a gente sempre tem que adicionar um até agora, porque a tendência é que piore ainda mais um pouquinho. Aqui a gente tem o número de casos por dia, a gente vê cada vez mais as semanas mais e mais altas e sem muita discrepância, a gente está com uma grande quantidade de casos confirmados. Sinceramente me impressionou que a gente ainda não chegou a 100.000 casos em nenhum dia. Acho que nas próximas 2 semanas a gente pode ter pelo menos um dia aí com acima de 100.000 casos. E aqui as médias semanais, cresceu de novo a média semanal, a semana passada tinha sido 70.593, essa semana ficou em 72.573 casos, médias assim absurdas, mais do que 10.000, aliás, mais do que 70.000 casos por dia no Brasil inteiro, é muita gente. E enfim, a taxa de contaminação vinha crescendo e continuou crescendo, ficou no alfa igual a 4,5 que eu tinha imaginado que poderia chegar nessa semana. O alfa vem crescendo meio que isso, né, um pouco mais que 0,2 por semana. Nessa semana cresceu 0,2. E agora, o que acontece se a taxa de contaminação crescer mais um pouquinho? Eu estou chutando que o alfa vá para 4,6, que só suba 0,1 na semana que vem. Então a previsão é praticamente 73.000 casos por dia. A gente chegaria no final da semana que vem com 12.381.919 casos, ou seja, de novo, acima de 500.000 casos nessa semana. Eu duvido muito que isso daqui não se cumpra, bem sinceramente. Aqui tá as projeções diárias, até o dia 26, chegando aqui a 12.381.000. Eu usei o alfa 4,6, o isolamento social de 34%. Até acho que vai aumentar um pouquinho, mas não o suficiente para mudar a projeção. E análise de erro da semana passada, né, mais ou menos acertei o alfa. Quando a gente acerta o alfa, o erro relativo acaba ficando pequeno. Errei infelizmente para mais, aliás, errei para menos. O Brasil ficou com 11.871.000, eu tinha proposto 11.859.000. Então, aí, o erro relativo. Mas enfim, falar mais alguns dados, a gente chegou a 10.383.000 pacientes, entre aspas, né, recuperados, porque infelizmente muitos deles têm sequelas, e essa semana eu fiquei sabendo de uma sequela que eu nunca tinha ouvido falar, perda parcial de visão. A gente não sabe se essa sequela é uma sequela duradoura ou não, mas pode causar Covid-19 inflamação no nervo óptico, que pode ocasionar perda de visão. Fiquei sabendo essa semana. Então, chamar de recuperados eu acho um pouco demais. Não sei, a gente tinha que pensar num nome melhor para isso, porque tem muitas pessoas que ficaram com sequelas, né? Então não estão recuperadas ainda 100%, não voltaram ao normal. Eu queria saber qual que é o percentual das pessoas que ficam com sequela, eu ainda não achei esse dado. Mas também, bem sinceramente, não procurei muito a fundo. Mas queria saber que eu queria saber. A gente chegando aqui a 1.197.000 casos ativos, imagina isso daqui, esse número é mais de 1 milhão de pessoas hoje com Covid-19 ativamente, ou seja, que se contaminaram nos últimos 14 dias. Mas é isso, né? A gente está registrando 500.000 casos por dia, 500.000 casos por semana, em 2 semanas dá 1 milhão, é bem isso daqui. É mais ou menos isso que a gente tem de caso ativo mesmo. E os óbitos, né? Aquela coisa que a gente menos gosta. Essa semana a gente teve a pior semana de sempre. 15.000 óbitos, 15.209 óbitos.
E, claro, mais do que duplicou de 4 semanas atrás, de 5 semanas atrás. A gente estava com 7.200 óbitos nessa semana, achando ruim. E agora, hoje, a gente está com 15 mil óbitos. Continua achando ruim. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção desse gráfico, o gráfico dos óbitos por semana. A gente estava aqui nesse patamar de 7 mil, lembrando que a gente já chegou em patamares abaixo de 5 mil óbitos por semana, e agora a gente está aqui com 15. Então, em poucas semanas a gente duplicou. E isso daqui, gente, é mais ou menos o que caracteriza o crescimento exponencial. Quando a gente pega e a gente tem aumentos proporcionais constantes por todo o período de tempo. Então aqui, de 7.200 a gente passou para 8.000, aumentou 11%. Então essa semana aqui ainda não tem o mesmo crescimento das últimas 3. Mas nas últimas 3 semanas a gente cresceu 23%, 24% e 23% em cada semana. Então a gente passou aqui de 8.000 para 9.900, depois para 12.300, depois para 15.200. O grande problema é que se a gente continuar crescendo exponencialmente, na semana que vem a gente chega a 18.700. E na outra semana, 23.000. Tá vendo como as coisas pioram? É aquela coisa, né? Nessa semana a gente estava achando 7.000 ruim. Hoje a gente está achando 15.000 ruim. A gente adoraria voltar para 7.000. Talvez daqui a 2 semanas a gente diga, nossa, como eu queria estar com 15. A Covid-19, pessoal, ela tá matando. E não é pouca gente. Cada vez mais. E cada vez mais jovens. Cada vez mais pessoas sem comorbidade. Se cuida, tá? Se cuida, mesmo que tu tenha te vacinado com as 2 doses, que tenha passado 30 dias depois da segunda dose. Se cuida. Só isso que eu tenho para dizer. Então, qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.